Então vamos lá. É, Aqui hoje vai ser sobre direitos humanos. Vamos lá. São considerados direitos humanos todos os direitos políticos, sociais, culturais e econômicos inerentes ao ser humano. Então vamos pensar como um exemplo de um direito político, o direito de voto. Você poder ter o direito de votar em um representante político ao completar 18 anos, isso é um direito político. Um direito social, por exemplo, é você ter direito à escola, né? Você poder ter direito a ser educado, a saber ler, a escrever, né? Você ter direito à escola, aos hospitais públicos, isso é um direito social, tá? Que você tem. Um direito cultural, o que seria um direito cultural? Seria a liberdade que você tem em poder aprender qualquer tipo de cultura e expressar essa cultura. Então, sei lá, você é, é cristão, você é evangélico e você faz uma passeata, tá? Ou você se expressa por meio das redes sociais. Independente de que forma você expressar a sua cultura, né? Isso é um direito que você tem, um direito cultural que você tem, tá? E o direito econômico, né? Se refere, como por exemplo, você tem direito a criar uma empresa, você tem direito a criar um negócio, tá? Então, você tem direitos políticos, sociais, culturais e econômicos. Então, esses são os exemplos que eu dei de direitos políticos, sociais, culturais e econômicos, ok? Que são inerentes ao ser humano. Todo ser humano tem direito ao voto, todo ser humano tem direito a ter uma educação de qualidade, a ter um sistema previdenciário, né, que te garante aposentadoria, a ter um sistema de saúde público. Todo ser humano tem direito a ter liberdade e ser respeitado por expressar as suas formas culturais. Todo ser humano tem direito a poder criar uma empresa, poder criar um negócio, a participar de uma empresa, de um negócio e afins, tá? Então, isso são direitos inerentes ao ser humano, do ser humano. Eles são uma série de direitos garantidos a todos os indivíduos que asseguram uma vida com dignidade. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, escrita pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e apresentada ao mundo em 10 de dezembro de 1948. A declaração serve de base para reger juridicamente os direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, básicos e necessários para que todo ser humano tenha uma vida digna. Então a gente está falando de um direito que é universal, um direito que cabe a todos que estão no planeta Terra, ok? Independente de a pessoa mora no Japão, se mora no Quênia, se mora na Rússia, se mora no Brasil, todos têm esses mesmos direitos, tá? Então a gente está falando de uma declaração universal, tá? É uma lei, né, que é universal a todos, ok? As declarações que garantem direitos individuais não surgiram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira declaração de direitos humanos é atribuída ao rei Ciro, da Pérsia, e data de 539 a.C. Em 1628, então olha o tamanho do salto histórico, estamos falando de 539 a.C., tá? E depois vamos falar de 1628, ou seja, mais ou menos 400 e pouco anos atrás, tá? 500 e poucos anos atrás. O parlamento inglês publicou as primeiras declarações que garantiam os direitos civis básicos dos cidadãos ingleses. Anos depois, em 1689, a Inglaterra apresentou a Declaração de Direitos, conhecida como Bill of Rights. Cabe ressaltar que esses direitos que eles estão falando aqui são direitos específicos de um contexto histórico específico daquela época. Tá? O Bill of Rights da Inglaterra, por exemplo, veio justamente para poder a burguesia da época conseguir participar politicamente do governo monárquico inglês. Tá? O Bill of Rights deu direito à votação de parlamentares na política inglesa, ok? Entre outras coisas, tá? Então, são leis que são específicas daquela época, tá? Que não tem muito a ver com as nossas leis atuais, porém foi base do processo para chegar nas nossas leis atuais. Todo esse andamento, a gente está falando de lei do rei Ciro de 39, de 539 de crise, depois de lei do Bill of Rights de 1628 do parlamento inglês, depois tem o 1776 da Constituição norte-americana, né? Então tudo isso são leis que foram cada vez mais sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo até chegar, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Em 1776, os Estados Unidos, em sua recente independência, publica uma declaração de direitos que defende o direito à revolução, à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Lembrando que os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra.
cuja Inglaterra, 100 anos antes, proclamou aí os direitos básicos dos cidadãos ingleses. Então a gente pode dizer que os Estados Unidos só pôde declarar em 1776 a sua independência com a Declaração de Direitos que defende o direito à revolução, o direito à vida e à liberdade, justamente porque ele foi produto da colonização inglesa. Tá? Se por acaso os Estados Unidos fosse produto de uma colonização de um outro país, como por exemplo Portugal ou Espanha, muito provavelmente ele teria tido a independência em 1776 e muito menos essa Declaração dos Direitos, tá? Dos direitos que defende o direito à revolução, à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, ok? As declarações estadunidenses serviram de base para a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, escrita presente durante, né, a Revolução Francesa de 1789. Né? Então, foi base do outro, né? A de 1786 foi baseando aí no Bill of Rights, né? A de 1789 foi baseada em 1776, né? Então foi uma baseando na outra, até chegar no direito universal, tá? Porque aqui são direitos específicos de cada época, de cada país, ok? E aí ele fala, em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU que foi criada em 1945, tá? Por que foi criada a ONU? Porque a gente teve duas guerras mundiais no começo do século XX. A gente teve a Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918 e depois teve a Segunda Guerra Mundial de 1930 até 45. De 30 e pouco, final da década de 30 até 45. Então teve duas grandes guerras mundiais, onde envolveu boa parte das nações do mundo. Tá? Então a ONU ela foi criada, né? A ONU é um órgão político social internacional, né? Ou seja, do mundo inteiro, e ela foi criada justamente para poder estabelecer a paz entre os países, né? Evitar que os países entrem em guerras novamente. Tá? Então, ela foi criada justamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E ela publicou em 48, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Que é aqueles direitos que eu falei para vocês lá no começo, né? Político, social, cultural e econômico, tá? E entre outros. As declarações escritas nos Estados Unidos e na França serviram de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A violência e desrespeito aos direitos humanos básicos em meio à guerra também serviu para a elaboração da Declaração Universal. Então a guerra e as outras declarações de direitos humanos que foram escritas durante a história, como por exemplo na Revolução Francesa em 1789, nos Estados Unidos na independência em 1776, também temos ali o Bill of Rights em 1689 na Inglaterra, né? Então esses direitos, né, que foram escritos ao longo do tempo, né, mais, né, os fatores daquela época da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial serviram para criar então os direitos humanos em 1948, ok? Entre os direitos inalienáveis apresentados estão a garantia da liberdade, justiça, paz mundial, o direito à não escravização, a igualdade de tratamento perante a lei, o direito à livre expressão, tanto política quanto religiosa, o direito ao lazer, trabalho livre e remunerado, à cultura, participação política e de expressão de opiniões e pensamentos. Tá? Então, ele pergunta, com base na leitura, responde as questões assim, o que são direitos humanos? Aí, no começo fala, né, direitos humanos, né, são todos os direitos políticos, sociais, culturais e econômicos inerentes ao ser humano, né? Eles são uma série de direitos garantidos a todos os indivíduos e que asseguram uma vida com dignidade. Então, basicamente, resumidamente falando, direitos humanos é uma série de direitos políticos, sociais, econômicos e culturais que garantem ao ser humano uma vida digna, de dignidade em todo o planeta, ok? Qual documento elaborado em 1948 que rege legalmente os direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada em 1948 pela ONU, ok? Organização Universal ONU, desculpa aqui, pela ONU, tá? Isso pela ONU. Então, qual documento é elaborado em 1948 que rege legalmente os direitos humanos? Qual documento que foi elaborado? Foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Em qual contexto histórico mesmo foi elaborado? Foi elaborado em um contexto histórico de uma recente guerra mundial. Tá? Acabou de acontecer uma segunda guerra mundial, né? E por conta disso, para poder estabelecer a paz no mundo, esse direito, né, universal
dos Direitos Humanos foi declarado em 1948, ok? Só que tiveram dois tipos de contexto histórico, né? O primeiro, da Segunda Guerra Mundial, devido à Segunda Guerra Mundial, para poder tentar estabelecer a paz, tá, entre os países, e no segundo, durante a história, né, os já declarados direitos humanos individuais, tá, em cada contexto histórico específico aqui, de 1628, 1776 e 1789. Então podemos dizer que em qual contexto histórico o mesmo foi elaborado? Foi elaborado, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1948, né, estimulado não, com o objetivo de tentar estabelecer a paz entre as nações, tá? E o terceiro, quais os direitos inalieáveis do ser humano, tá? Então, ele diz aqui, ó, direitos inalieáveis apresentados estão a garantia da liberdade, justiça, paz mundial, o direito à não escravização, proibição de escravizar qualquer tipo de ser humano, a igualdade de tratamento perante a lei, tá? Então, todos devem obedecer à lei, tá? Não existe uma hierarquia de quem obedece mais e quem obedece menos, todos obedecem de maneira igual, né? E a lei deve tratar todos também de maneira igual, ok? O direito à livre expressão, tá? Tanto política quanto religiosa, tá? Então, você poder expressar a sua opinião política, a sua opinião religiosa sem qualquer tipo de repressão contra você, ok? O direito ao lazer, ao trabalho livre, remunerado, à cultura, à participação política, de expressão de opiniões e pensamentos. Então, esses são os direitos inalieáveis do ser humano, ok?